hoje nós concluiremos o nosso estudo de Tiago. Hoje é a última aula. Amém, Luz? É claro, né? Estamos sempre abertos, a gente começa uma discussão, um debate, uma coisa, e vai adiante, não tem problema. Se acontecer isso, não há problema nenhum. Mas, como nós temos poucos versículos aqui, nós deveremos terminar eles e concluir o estudo na carta de Tiago, tá? Depois a gente vai conversar, já tinha dado um mapa para vocês como serão as próximas semanas, e aí eu vou explicar o que vai acontecer nas próximas semanas novamente. Vamos ler esse último bloco da carta, que é o 5:12, do 12 até o final da carta. É a última parte da carta. Então, lendo a partir do 5:12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, ser o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para sermos curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Aí, termina a carta assim. De novo, vocês veem que esta carta, ela não segue nenhum padrão, como por exemplo a maior parte das cartas. Nós temos aí pelo menos 13 cartas de Paulo no Novo Testamento, que é o que mais escreve. Paulo normalmente ele faz uma apresentação, uma introdução, ações de graças, e ele sempre termina com saudações. Tiago não termina com saudações, ele simplesmente termina o que ele tinha que falar. Ele não fala, ó, saúda Priscila e Áquila, saúda aquele, a paz de Cristo seja com vocês, amém. Tiago termina de forma simples, realmente, bem diferente do estilo de Paulo ou de alguns outros, né? Mas vamos dar uma olhada mais detalhada em cima desses textos, né? O versículo 12, em primeiro lugar, é uma recomendação bem conhecida nossa, né? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Inclusive, eu acho que aqui nós temos, né, a referência do Senhor Jesus falando isso, lá em Mateus 5, 34, 37, eu porém vos digo de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Hoje a gente pode, né, tornar cabelo branco e preto, né? A tecnologia, né? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, do que diz que o passar vem do maligno. Então, Tiago está diretamente citando o Senhor Jesus aqui. E ele está fazendo uma recomendação, mas o que chama a atenção aqui é, de novo, mais uma vez, ele está falando sobre falar, sobre língua, sobre o uso da sua língua, sobre a boca, que é o tema principal da carta. Em tudo ele fica falando sobre jurar. Não fiquem falando, hoje e amanhã nós vamos fazer tal coisa e nós vamos negociar. Não falem isso. E aí ele vai chamar a advertência sobre a língua, ele vai falar, não falem mal uns dos outros, né? Não caluniar as pessoas. E aí a carta toda fica falando de falar, do uso da língua, que provavelmente, isso que é um ponto importante nós entendermos nas cartas, cada carta ela está tentando tratar problemas daquela época, ou tratar questões. Então você vê o seguinte, e
E isso que eu já falei aqui, quero reforçar sempre. Por isso é importante você ter uma Bíblia de estudo. Você está dando uma olhada, porque assim você conhece melhor o que está acontecendo. E aí você também não cai em erros. Por exemplo, você não vai ter nenhuma outra carta tratando sobre os dons espirituais, a não ser em Corinto. Elas não ser na primeira carta aos Coríntios, nem na segunda carta se fala de dons. Porque era um problema daquele lugar, naquele período. Aquela igreja estava tendo problema com dons, né? A mesma coisa, você vai ver que a primeira carta de Paulo a Timóteo, o pessoal chama uma carta muito machista. Por que muito machista? Porque é a carta que ele vai falar duro contra as mulheres. Mas por que ele fala, eu não permito que a mulher fale na igreja? Ele fala assim em 1 Timóteo, né? Agora, na carta aos Coríntios, ele fala sobre as mulheres orarem, mas fala, o problema é orar sem véu. O problema não é orar, o problema é orar sem véu, que ele fala em 1 Coríntios 11. Então, se eu ler só Timóteo, parece que essa mulher tem que calar a boca, não pode falar um A na igreja. Aí eu vejo em 1 Coríntios 11 que fala da mulher orar. Então pera um pouquinho, será que não era tão radical assim? Aí se você ler toda a carta de Timóteo, você vai ver que lá ele estava tendo problemas, lá em Éfeso, Timóteo, todos entendem que ele era pastor em Éfeso, ele estava tendo problemas com mulheres falando demais. Ele fala de velhinhas sobrecarregadas de pecado, ele vai falar de tagarela, chama de tagarela mesmo, e vários outros termos. E vai falar de mulheres que caluniavam, que falavam. Então, ele fala de gente que estava trazendo heresia e eram mulheres falsas profetisas, que alguns ligam lá com o que está fazendo a igreja de Éfeso, ao que está sendo falado também nas igrejas lá em Apocalipse, falando de profetisas, de mulheres que estão, aquelas que vêm lá de Jezabel. Falar, essas aí são descendentes de Jezabel, de certa forma, né? Então, Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, ele está tratando um problema. Está tendo um problema com mulheres que estão falando demais. Demais. Então aí ele é radical em falar. Mulherada aí não fala nada. Então fica mais ou menos essa. A gente não está aqui estudando Timóteo, só quero dar uma base. Mas se você entender qual é o problema, você consegue medir um pouco. Porque senão, tá vendo? Timóteo aqui, esse aqui é um problema. Mulher não pode falar nada. Não, espera um pouquinho. Entenda o contexto ali da situação. Compare com 1 Coríntios também. Compare com o resto das cartas. Compare a forma como Jesus trata as mulheres. Veja que às vezes, na maioria das vezes, ou se não todas as vezes, quando fala daquele casal Priscila e Áquila, fala Priscila e Áquila, e não Áquila e Priscila. Ela parece que tem a proeminência. Então, por que ela é tratada sempre primeiro? Porque talvez ela que fosse a que fala mais, que se desenvolve mais, que conversa mais. Não que nós vamos fazer uma teologia. E aí você tem os dois extremos. Então vamos ordenar mulheres. Não, calma, nós não estamos aqui para discutir isso. Só estou dando um exemplo sobre entender qual é o tema principal, qual é a questão da carta, o que está sendo tratado principalmente, para você perceber em toda a carta. Aqui em Tiago, nós percebemos falando tanto sobre o uso da sua boca, sobre o uso da língua, sobre como cuidar da sua boca, e dando várias outras recomendações. Então é importante entender isso, tá bom? Então aqui mais uma vez ele vem falar sobre como você usa sua boca. Aqui ele vem falar sobre fazer juramentos, não jurar. Então mais uma vez ele vem tratar essa questão do que você faz com sua boca, que é extremamente importante. Agora, veja no começo que ele fala, acima de tudo, porém, meus irmãos. Esse acima de tudo não quer dizer necessariamente que o que ele está falando agora é o mais importante, mas talvez seja uma forma de indicar que ele está chegando ao fim de sua carta, tá? Acima de tudo não quer dizer, a coisa mais importante, acima de tudo que ele falou é isso. Não, é uma forma de se expressar para indicar talvez que está chegando ao fim, tá? Ou ele está querendo mudar a sessão, mas a gente não precisa ver isso daí como algo que está acontecendo no sentido de, acima de tudo, agora ele está falando a coisa mais importante de toda a carta, tá bom? Preste atenção agora
nos versículos 13 a 18, que se segue depois, que o tema aqui é a oração, que aparece em todos os versículos. Presta atenção aqui a partir do 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tá. Veja o 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo. 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou. 18. E orou de novo. Então, veja que esse bloco aqui, depois do 19 e 20, é um outro bloco, o final da carta. Mas você vê que do 13 ao 18, todos os versículos falam de oração, de formas diferentes. Ele está falando de orar por uma pessoa enferma, ele está falando de oração de uma pessoa orar, ele está falando sobre um grupo de líderes orar, ele está falando de você interceder por situações como Elias. Então ele está falando de orações diferentes, mas o tema aqui é oração. Agora vamos lá, o versículo 14, que pode ser polêmico. Primeiro 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Ou seja, é o natural, Se você está sofrendo, antes de você ficar se lamentando, berrando, a vida não presta, eu vou morrer, está tudo ruim, faça oração. O que você tem que fazer é orar em primeiro lugar, Tem gente que a primeira coisa que faz é reclamar, criticar. Faça oração. Está sofrendo, e aqui realmente esse sofrendo dá a ideia de uma enfermidade, tá? A palavra aqui ele não está falando diretamente a palavra doente, se está doente, mas ele está falando a palavra sofrendo na ideia de um sofrimento físico. É essa ideia que dá essa palavra, tá? Então, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Aqui está falando cante cânticos apenas, mas a gente entende que são cânticos religiosos, cânticos cristãos, Até porque naquela época não tinha muita opção, tinha tudo bem cânticos populares, mas é óbvio que Tiago não está falando isso, Cante louvores. Então o texto grego está falando cante cânticos, mas é essa ideia. Agora, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Esse chame os presbíteros, ele está no imperativo, é tipo assim, convoque os presbíteros, como assim, chame, é uma ordem. Uma ordem, só que deu uma ordem aos presbíteros, de certa forma, parece bem forte a palavra, isso é uma das coisas que eles destacam, que dá a ideia do seguinte: então é um enfermo que não tem como ir à igreja, que não tem como se locomover, ele precisa, e se ele precisa de assistência, ele tem o direito de convocar os presbíteros, porque ele não pode ir até eles, então ele tem que convocar os presbíteros a vir. Então esse chame os presbíteros é uma palavra um pouquinho forte, convoque os presbíteros, dá essa ideia, E aí vem a questão da unção com óleo, Chame os presbíteros da igreja, esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Nós não temos essa prática hoje, algumas igrejas têm essa prática. Tenha um pouquinho de paciência que minha garganta hoje não está 100%. Mas deixa eu pegar aqui alguns comentários. Ungir com óleo. Veja dois textos que falam de unção com óleo. Marcos 6,13. Tá? O Marcos 6,13, além desse de Tiago, é o único que fala de ungir com óleo, tá? Aqui no Novo Testamento. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Olha só, isso daqui é exclusivo em Marcos, tá? Você vai ter os textos paralelos em Mateus e Lucas, falando aqui sobre Jesus, da instrução aos 12 para que eles saiam e expulsem demônios, curem enfermos, mas os outros evangelistas, Mateus e Lucas, eles não falam de ungir com óleo. Só Marcos aqui, só nesse versículo aqui 13, tá? Que fala de ungindo-os com óleo. Então esse é o único texto. Agora nós temos um outro texto que é lá do
34. Vejam lá. Porque ele chega e faz o quê? Quando ele pega o certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Aqui fala de colocar óleo nas feridas da pessoa, né? Mas é importante para nós entendermos outros textos que falam da questão. Duas teorias sobre ungir com óleo. Existem duas teorias. A primeira, propósito prático ou medicinal. Rituais com óleo para curar eram comuns no mundo antigo. Mas por que seriam necessários os presbíteros da igreja para isso? Se fosse simplesmente uma questão medicinal, por que é preciso chamar os presbíteros? Tá? Familiares não estariam mais do que dispostos a cuidar do enfermo, ou seja, os próprios familiares irem lá e colocar o óleo, então perde o sentido. A sugestão de que só os presbíteros deveriam administrar o óleo convida à possibilidade de que a ação deles tentava estimular a fé do enfermo, mas isso é pura especulação, temos base no Novo Testamento para isso. A outra explicação para a unção com óleo vê isso como algo simbólico, ou seja, é aplicar o óleo como um símbolo da ação de Deus sobre o enfermo, como um símbolo de Deus estar abençoando. Por quê? Nós pegamos essa visão do Antigo Testamento, que aí está sobrecarregada de base no Antigo Testamento para isso, né? Até, esse daqui é uma tradução livre de um comentarista falando dessa questão. Aqui está um pouco grande, mas eu vou ver o que a gente consegue fazer. Deixa eu ver. Essa perícope é interessante também por sua menção no rito da unção administrada pelos líderes da igreja. O fato de que a pessoa fraca, enferma, a palavra está lá fraco, tá? O enfermo está como fraco, deva convocar essas pessoas, deixa claro que não é um caso de o necessitado estar em extremis. Aí, eu vou até ver se eu pulo aqui, ele fala, não há base nenhuma nesse texto para falar sobre a extrema unção usada pela igreja católica. É o que ele começa a tratar aqui, tá? O enfermo não está em estado grave, tá? Ele está para chamar, está falando para o enfermo chamar os presbíteros. Então, como às vezes a igreja católica quer usar esse texto como base para a extrema unção, eles descartam e dizem, né? Até ele vai falar aqui o seguinte: a unção é como uma promessa de vida e não como uma antecipação da sua preparação para a morte, né? Além disso, os anciãos não são chamados como curadores, no sentido de 1 Coríntios 12:9, que eles têm o dom de cura, como é falado em 1 Coríntios 12:9, 28 e 30. Mas como os líderes da igreja que trazem a sua fé para a cena de sofrimento. O uso de óleo é muito disputado, com as opções de que era considerado como profilático, como uma coisa quase mágica, tá? Contra o pecado ou doença ou morte, ou como terapêutica na promoção da cura. O azeite era acreditado pelos antigos como tendo propriedades medicinais para todos os tipos de queixas e doenças. Também pode haver um uso simbólico, como significando a ação de Deus, cuja presença curadora é exercida sobre a situação humana. Aí ele vai colocando uns outros comentaristas que falam sobre isso. Em suma, a última sugestão, que o óleo é mencionado para certificar o interesse de Deus na necessidade humana, e sugerir um clima de alegria no meio da experimentação e do propósito divino, no meio do sofrimento, né? Aí ele abre um parênteses, um traço jacobino. O traço jacobino é um traço de Tiago, que ele chama de jacobino, tá? O nome Jacob, Tiago, vem da mesma raiz, né? Basicamente o mesmo. Então essa ideia de o óleo vir como um sinal da ação de Deus, da mão de Deus, da alegria de Deus, é preferida. A ideia do óleo da unção como um sinal de honra e alegria derivado da misericórdia eletiva de Deus é bem atestada na literatura judaica. E nós vamos ver alguns desses textos aqui embaixo, tá? Isso se encaixa no teor geral de Tiago de forma admirável. Os anciãos trazer e aplicar ao atribulado o sinal externo tangível da fidelidade, da aliança de Deus, no que diz respeito ao sofrimento humano, e a promessa de que, na adversidade como na fidelidade, o plano de Deus não é modificado. O que ele quer dizer?
é preferível entender realmente o óleo como um símbolo da ação de Deus sobre o enfermo, né? Não é uma questão de, é uma coisa medicinal, de que é um óleo especial, de que o óleo, junto com a ação dos presbíteros, vai causar algo sobrenatural. Não, mas ele é simplesmente um símbolo para dizer que Deus está cuidando daquele irmão. Então é essa visão que é defendida. Vamos ver alguns textos do Antigo Testamento, esses aqui, para nós vermos como a gente pode, como há alguns textos que falam sobre a unção de óleo. Alguém abra para mim Isaías 61:3, outro abra o Salmo 23:5, outro abra no Salmo 133:2. Vendo sempre que o óleo é sempre colocado como um símbolo de alegria, como um símbolo de limpeza, como um símbolo do favor de Deus, da ação de Deus sobre alguém. Tá? Pois não. Na igreja católica, eles não usam só o óleo para escrever unção, eles usam também para outras funções. Certo. Pessoas que estão doentes que não vão morrer, eles usam hoje tudo isso. Sim. Eu vi várias vezes. Então isso não é condenado. Não, não é condenado, porque nós temos um texto dizendo, não há nenhum problema em usar o óleo, isso foi até bom ser colocado. Como nós temos esse texto, não há nenhum problema em eu pegar um óleo para chamar os presbíteros para ungir alguém. O problema é a especulação que se faz em cima disso. Aí, mas eu quero um pouquinho, esse aqui é um óleo que eu trouxe lá de Israel. É um óleo santo. E se eu aplicar em você, no seu carro, exatamente, né, nos umbrais da sua porta, né? Aí é o seguinte, eu faço isso de graça para você, você não precisa me pagar nada, você pode só dar uma oferta de amor de R$500, mas não precisa pagar nada, eu estou fazendo de graça para você, né? E esse é o perigo. O perigo é criar especulação em cima disso. E o perigo é nós criarmos assim, se for ungido com óleo, vai ser curado, se não for com óleo, não vai ser. É aí que mora o perigo. Pois não, Marcelo. Mas existe diferença entre água benta e óleo ungido? Boa pergunta. Então, mas olha o que você falou. Óleo ungido, esse que é o negócio. Existe um óleo especial para isso? Entendeu? Aqui ele não está falando de óleo especial, ele está falando de usar azeite, que é o óleo que todo mundo usa. O que eu percebo, não sei se eu estou errado, é que no entendimento das pessoas, elas acreditam que aquele óleo de alguma maneira é o óleo que está fazendo tem um poder ali, ele foi, que nem a água benta, por exemplo. A água benta ela tem o poder de purificar carro, né? Tem o poder de curar, expulsar demônio. E o que aconteceu? Parece que, eu não só se eu estou enganado, mas parece que o padre, quem vai fazer, até o Egir faz hoje, né? Ele faz uma cerimônia ali naquela água. Isso. Água ele prepara a água para que ela seja uma água especial, que ela tem poderes, esse é o problema. Ele atribui poderes àquela água ou àquele óleo. Então, você vê aí, se você assistiu a Igreja Universal, ele manda você pegar um copo de água. Não é a mesma coisa que a Igreja Católica faz no sentido de... Sim, na verdade, não é a mesma coisa que a Igreja Católica faz. É a mesma coisa que a Universal faz copiando da Igreja Católica. Tudo a mesma coisa. Né? Então, mas aí o sentido não é dar alguma coisa para a água fazer para a pessoa? Sim, mas aqui Tiago não está fazendo isso. Ele não está falando que o óleo tem algo especial. Aí é que está a questão que nós precisamos entender. Tiago está falando de uma prática comum da época. Que, vamos supor, pode ter se iniciado, o fato, nós sabemos, até pelo caso do texto que nós lemos em Lucas sobre o bom samaritano, eles entendiam que o óleo tinha poderes medicinais. Até fala de pesar as feridas com vinho e óleo, né? Aquela ideia do vinho alcoólico dar uma asepsia e depois jogar o óleo para tentar cobrir, seja qual era a visão que eles tivessem. Eles tinham uma ideia do óleo ser algo medicinal, né? Mas além disso, tirando essa visão medicinal, esses textos que nós estamos vendo, nós percebemos isso.
O óleo, ele era usado para a questão de alegria. Nós vamos ver no texto de Mateus aqui, ó. Quando você jejuar, não faz carinho que você está assim. Você lava o rosto e joga óleo na cabeça, porque você vai estar brilhando, vai estar com cara boa. O óleo dá a visão de estar com cara boa, de estar alegre. E outra visão que são esses textos, de que é a bênção de Deus, a mão de Deus sobre a pessoa. A unção é essa visão da ação de Deus sobre a vida da pessoa. Então, Tiago está usando uma questão simbólica. O problema que acontece com essas coisas aí, de água benta, ou seja o que for, é a especulação e fazer algo especial. Não existe nada aqui de dizer que antes dos presbíteros irem ungir a pessoa, ele tem que fazer um ritual para tornar esse óleo mágico. É por isso que hoje nós entendemos que isso é uma questão simbólica, nós não achamos essa questão simbólica sendo necessária. Por isso nós não usamos óleo. Agora o que eu estou dizendo é que se alguém quiser usar o óleo, você não pode dizer está errado, não pode, certo? Agora, se você for usar o óleo, saiba muito bem o que você está fazendo, né? Ou seja, você está consciente do que você está fazendo e a pessoa que vai receber o óleo está consciente, né? Então é isso que é importante. Mesmo porque ungir naquela época era quando um profeta, a mão de Deus, escolhia Sim. a pessoa. Então tem um simbolismo que está muito desviado, né? Então, o óleo, além da questão medicinal, tem todo um contexto que vinha lá do Antigo. Então, e é isso que nós temos que entender, o contexto de Tiago para ele falar isso. E não, o que nós não podemos fazer é transformar isso numa teologia e numa doutrina que nós temos que praticar dessa forma. Até mesmo porque nós vemos a igreja ao longo do tempo, a igreja primitiva mesmo, nós vemos no segundo e no terceiro século, de não usar mais essa prática, por entender que não era essa a questão, né? Então é isso que nós precisamos olhar, tá? E vamos ver esses textos do Antigo Testamento que mostram essa questão do uso do óleo em várias ocasiões. Isaías 61:3, Salmo 23:5 e Salmo 133:2. Depois nós vamos ler os outros. Alguém leia para mim Isaías 61:3. E a dor sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso, então o óleo de alegria, ele já mostra essa ação do óleo. Salmo 23:5, texto bem conhecido. Alguém, por favor, leia. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Tá vendo? Deus unge a minha cabeça com óleo. Só que você vai ver a unção não era exclusiva de ungir alguém para um posto, que a gente vai ver Samuel fazendo isso com Davi, e era um ritual em várias ocasiões. Isso era um momento, uma unção específica, né? Mas nós tínhamos as pessoas que ungiam suas próprias cabeças para dar uma limpada. Para nós é estranho, né? Jogar óleo, para ficar tudo delicado. Eu não consigo entender isso, mas eu estou comentando ela. Meu marido é ungido todo dia. O que é? O que eu luto para limpar as manchas de óleo? Agora você vê já não. Agora aquela roupa de comida demorou um tempão para fazer. Vai, joga o óleo, cai na barba, da barba cai tudo na roupa. Como é que limpa aquilo? Mas você imagina o seguinte, mas é compreensível que você não consiga entender, porque nós estamos num contexto totalmente diferente. Você imagina uma pessoa, se ele passa 3, 4 dias naquele deserto árido, naquele lugar seco, que ele está cheio de pó no corpo, que ele está com tudo ressecado, na hora que joga óleo, é um refresco. Na hora que joga óleo, ele sente que está, tudo que estava rachando, né? Era um hidratante essa época. Você não passa hidratante? Não! Olha aí! É um hidratante de 2.000 anos atrás. Para fazer a roupa de arão, aí ele vai na cerimônia, joga uma vasilha com óleo. Estragou o cabelo dele. Estragou o penteado do cara. Mas também não tem
efeito placebo. Hoje, se você pega dois sujeitos doentes, um você dá água com açúcar, outro você dá um remédio. Às vezes o cara que toma água com açúcar, ele não sabe, ele acha que presta. Não acontece isso. Mas aí, ó, foi bom você ter falado isso. Foi bom você ter falado isso. Será que Deus, conhecendo a nossa psicologia, não está usando isso para falar, deixa eu ajudar na falta de fé desse bando de pecadores? E é isso que às vezes o que acontece. Aí, permitam-me abrir um parênteses. Nós, protestantes, nós temos esse medo das coisas simbólicas. Até por causa da reforma protestante, né? Tirar todo aquele excesso de simbolismos da Igreja Católica. Mas o que acontece? As coisas simbólicas, elas não têm problema em si, desde que as pessoas entendam o que elas significam. Deixa eu dar um exemplo. Eu fiz isso na Vila Independência, quando eu cuidava lá da Vila Independência. Eu cheguei e falei assim, ó, é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, eu falei, ó, a gente vai colocar uma cruz lá na frente da igreja, ó, depois o Henrique manda uma denúncia no conselho contra mim, né? Aí o que acontece? A gente vai colocar uma cruz, a gente vai fazer uma campanha de oração, você vai escrever seu pedido de oração, vai colocar lá nos pés da cruz, ó. Pronto. Eu fiz cursinho universal, né? Isso daí. Mas o que acontece? Só que eu cheguei e falei assim, irmãos... O Marquense fez isso há pouco tempo. Ah, é? Então, o que eu fiz? Assim, irmãos, essa cruz não tem poder nenhum, não tem nada especial. Inclusive eu fiz o seguinte, não, você não vai colocar lá os pés da cruz, você vai escrever, fiz um cartãozinho de cartolina, você vai levar ele para casa, você vai usar, ele vai trazer em todos os cultos. Eu só não pedi dinheiro, eu sou bobo demais, né? Então, mas o que acontece? Eu expliquei, irmãos, esse cartãozinho não tem poder nenhum. Você escrever sua oração no cartãozinho não vai mudar nada. Ele é apenas uma forma de te dar uma referência e você não se esquecer que você tem que ser perseverante em orar esse mês inteiro por esse único pedido. Então, eu expliquei que não existe nada mágico aqui. O cartão não é mágico, a cruz não é mágica. Depois, no final do mês, você vai colocar o cartão lá aos pés da cruz, mas você vai o mês inteiro orar por aquele pedido. Agora, o que eu expliquei para o pessoal, a cruz não é mágica, o cartão não é mágico. Se você orar desse jeito, vai ser melhor a oração do que se não usar o cartãozinho. Não muda nada. Esse cartão, ele é só uma forma de te ajudar a lembrar que você está nessa campanha, que você precisa orar, que você não pode deixar de orar, que você está nesse projeto e tudo mais. Então, nós vamos usar essas coisas simbólicas. Aí o pessoal usou, depois no final do mês o pessoal contou o testemunho de que respostas de oração, uma bênção que foi, isso, aquilo, tudo. É como mãe de oração, né? Mãe de oração, que mãe de oração. Dá as fotos, né? Cada um pega uma que dá a foto de cada um. Você faz uma forma de ajudar você a ser fiel àquilo ou se fortalecer naquilo. O problema é você atribuir poder a essas coisas. E o problema hoje é atribuir poder e você diz, eu sou o detentor desse poder e você tem que me dar alguma coisa para eu te dar esse poder. E é isso que tem acontecido. Então, o problema não é ter essas coisas simbólicas, o problema é o que você faz, é você manipular o povo, é você usar para tirar vantagem e tudo mais. Eu acho que se nós entendermos essas coisas, né, nós não precisamos ter medo de fazer coisas simbólicas, tá? Desde que a igreja entenda o que está acontecendo. E é isso que eu vejo aqui com Tiago de novo fazendo isso, tá certo? É essa a questão. Vamos para os outros textos. Nós vimos aí o Salmo 23:5, o Salmo 133:2. No Salmo 23, eu já ouvi que é referente à vida da ovelha mesmo. Eu ouvi uma explicação de um pastor, que havia uns mosquitinhos que entravam nas orelhas das ovelhas. E se ela penetrasse muito no ouvido, a ovelha ficava perdida. Interessante. Então, era passado o óleo na cabeça da ovelha, porque quando o mosquitinho viesse, ele ia sentar aí na beiradinha e ele ia ficar atolado no óleo. Entendi. Então ele não ia entrar e a ovelha ia ter saúde. Interessante isso daí. Vamos para o 133:2.
óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Isso aí. Tirando o mal-estar. Vamos tratar as irmãs aqui, ó. E você é como um hidratante Nivea que desce assim, tá? E hidrata toda a sua pele, te deixa tudo lisinho, pronto. Essa é a Bíblia na versão Almeida Revista Atualizada e de beleza, pronto. Provérbios 27, 9. Na unidade de queimados da Santa Casa, o óleo de girassol é muito usado. Então. E há poucos dias eu levei um pãozinho e esfregou aqui e mostrei para um residente lá mesmo na Santa Casa, e ele falou assim: lave bem com sabonete e passe óleo de girassol. Então você tem todas essas questões, né, que a gente tem que considerar exatamente. O óleo realmente hidrata, exatamente. Provérbios 27, 9. Eu peço que outra pessoa vá para Eclesiastes 9, 8 e depois o Mateus 6, 17. Quem achou Provérbios 27, 9, por favor, leia. Como o óleo do perfume alegra no coração, assim o amigo encontra doçura no conselho do diabo. Então, como é que fala como o óleo? O perfume alegra o coração. Alegra o coração, exatamente. Essa visão do óleo com alegria, de levantar a pessoa, de dar vida, tá? Eclesiastes 9, 8, por favor. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso, exatamente. Então, veja como se fala tanto do óleo dessa forma positiva, tá bom? Mateus 6, 17, que é o texto que eu tinha falado para vocês. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Isso. Quando você jejuar, unge a cabeça, tá? Faça óleo. O óleo dá essa ideia de saúde, boa aparência, tá? É essa visão. Mateus 26, 6. Eu nem lembro o que é o Mateus 26, 6. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O 26, 6 é a mulher que vai ungir Jesus, tá? Aí Jesus fala, ela está me preparando para o funeral. Eles também ungiam com especiarias e tudo mais para tentar. A questão de óleo nessa época e de passar esse monte de especiarias, eles, com a pessoa morta, eles passavam um negócio assim, às vezes de uns 5 centímetros de especiarias em cima do corpo, tá? Para tentar acabar com o cheiro. Então, eles punham as pessoas, né, num buraco e colocavam óleo com um monte de especiarias, de plantas em cima do corpo para tentar acabar com o cheiro o máximo possível, diminuir, né, o mau cheiro do corpo. É essa a ideia. Mas vejam então aqui, tá, gente, voltando para a gente encerrar, o óleo, ele tem, sem contar, nós nem fomos para os textos, né, que mostram como unção realmente, como ungir para uma obra especial, como Davi sendo ungido rei, e tantas outras unções que nós temos ali. É essa ideia, é essa força que o óleo tem, é esse símbolo que o óleo tem. Então, a ideia que se dá é que quando o Tiago está falando isso, usar esse símbolo como Deus está agindo sobre essa enfermidade. É isso, tá? A gente não precisa ficar levantando questões demais sobre isso. Nós entendemos como um costume da época e que nós não precisamos estar, tá? Pastor, Pois não. acho que a gente tem um pouco de receio até um pouco de falar disso. Acho que muitas igrejas, principalmente as pentecostais, estão dando outro sentido para isso. Exato. Que nem, uma vez eu fui numa igreja pentecostal e eles estavam distribuindo olhinho assim no vidrinho. E que o pastor falou assim, ó, agora você vai chegar na sua casa, você vai passar assim na sua porta e você vai falar para o diabo de que daqui você não passa. Então, o óleo, o objetivo do óleo na Bíblia, em nenhum momento a gente vê o óleo sendo usado com esse objetivo. Exatamente. Exatamente. De expulsar demônios. Que tem um poder para barrar a obra do diabo. E aí que está o perigo. Então parece que quando é falado disso, tem um pouco de preconceito por
causa dessas igrejas que estão tomando outro rumo. Exatamente. E é esse o perigo que nós temos que ter. E por causa disso, nós não usamos o óleo. Só a única coisa que eu quero não falar assim, ó, você não pode usar o óleo. Eu falo assim, mas você está usando o óleo por quê? Questione a pessoa se ela sabe o que está acontecendo, né? Aí o problema são essas distorções. Isso que nós temos que combater, para isso está totalmente errado, tá? Vamos adiante. Então ele chama os presbíteros, eles oram ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí a ideia que está citando sobre ser perdoado, de novo, né? Então tem um óleo que não só cura, mas também perdoa o pecado. Aí já está extrapolando o negócio, né? A ideia é dar o seguinte, de que pode ser em alguns casos que as pessoas ficam enfermas por causa de pecado. Tá? A pessoa está fraca na fé e acaba ficando enferma. Paulo fala isso, até, não sei se eu acabei não marcando o texto, que é de 1 Coríntios 11, quando Jesus... vai estar aqui. Vá e não peques mais. 1 Coríntios 11, 28 a 30. Esse texto é importante, interessante. Final da instrução sobre a ceia do Senhor, tá? Aí 28 ele vai falar: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha o versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que é no caso não poucos que morrem. Olha que grave o negócio. Tem gente morrendo, está morrendo muita gente na igreja? Tem gente muito enferma na igreja? Será que é porque o pessoal está comendo do corpo de Cristo uma vida e não com isso, com o Evangelho? Aquele que come e bebe sem discernir o corpo está comendo juízo, está tomando juízo sobre si. Então, Paulo está dando essa advertência aqui. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vocês estão comendo de qualquer jeito ali. A gente vem em Corinto, né? O pessoal está ficando até bêbado na ceia. Tomava tanto vinho, queria tanto o sangue de Cristo, né? Que ficava bêbado, se empanturrava. O pessoal chegava mais cedo na igreja para comer mais do que os outros. Então estava uma bagunça. E aí Paulo está advertindo: vocês estão transformando em bagunça o Evangelho de Jesus. E a mesma coisa, se eu estiver transformando em bagunça o Evangelho de Jesus, está minimizando. Isso aqui parece os filhos de Eli lá, deturpando os sacrifícios que o pessoal levava, né, lá no Antigo Testamento, que Deus chama Samuel para chamar a atenção deles. Então, é essa ideia que nós entendemos, que se por acaso, ele não está falando, tá? E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se por acaso essa enfermidade é decorrência do pecado, vai ser perdoado. Agora, vai ser perdoado porque os presbíteros não vão só chegar lá, ó, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, e vai embora. Irmãos, o que está acontecendo? O que você está? Vai tratar a pessoa como um todo, né? Cuidar da pessoa. E principalmente hoje, aí o mundo moderno nos dá base, né? Para nós entendermos que a alma, que as emoções afetam o corpo. E é isso que Deus nos chama para tratar a alma das pessoas, para cuidar das pessoas, do seu interior. Deus vem para tratar todo o nosso ser como um todo. Então a primeira questão é: está tudo bem aqui dentro? Porque só curar o seu corpo não vai resolver o problema, né? E é muito mais importante do que a sua enfermidade física é saber se você está saudável emocionalmente e espiritualmente, né? Tem interligado. Só ia falar, né? Essa questão do pecado ligado à doença, eu tive especificamente no meu trabalho, fora os outros irmãos que também atuam na capelania, 2 casos de perdão na família e a pessoa adquiriu a cura. Um deles, o homem, os médicos disseram que ele não ia viver mais nem uma semana. Me lembro até o quarto que ele estava. Eu lembro que a senhora contou essa história. A senhora contou para gente. Foi arrependimento e pedido de
perdão. E a palavra de Deus fala: acaso a minha mão está fechada? Acaso meu braço está encolhido para que não possa abençoar? São os seus pecados que fazem separação. Sim. Então, como é que eu vou pedir uma cura física para Deus se a minha alma está doente? Se a pessoa está amargurada, está com um coração totalmente doente, como é que o corpo vai estar saudável? Né? Então, a gente trabalha isso. muito isso com os visitadores. E também para que o visitador trabalhe isso com o doente. Porque quem vai cuidar da doença daquela pessoa que está internada é o médico. Sim. É a enfermeira. Agora, nós vamos tratar do estado emocional e espiritual do doente para que ele receba a cura física mais rápido. Então, olha o que o Tiago faz aqui no versículo seguinte. Ele já fala, depois de ele falar isso daí, ele fala: confessem, pois, os pecados de vocês uns aos outros, para que vocês sejam curados. Então, depois ele fala, se tem alguém já doente lá, faz isso daí, e o problema não é só doença física, tem que tratar o espírito, tem que tratar a alma da pessoa. Aí ele já dá uma advertência, por isso, confessem os seus pecados uns aos outros, ele se abra, a pessoa que fala assim: irmão, eu estou tendo problema com esse pecado, me ajuda, para que vocês sejam curados. E aí dá essa ideia de ser curado. Ele acabou de falar de doença física, só que ele está falando de coisa espiritual também. Você precisa curar isso daí. Facilidade, viu? Então, fala da vida dele com a maior facilidade. como? O doente Sim. abre o coração com muita facilidade. Então ele já está fazendo uma advertência, gente, ó, confesse os seus pecados para você não cair na cama. Resolva aqui para a coisa não ficar pior, tá? E aí ele muito pode, por sua eficácia, suprir. Quem é o justo? É você, somos todos nós. Confesse o seu pecado para o seu irmão para ele interceder por você. Abra o seu coração. Nós precisamos realmente confessar os nossos pecados uns aos outros. E ele liga realmente com essa questão, a questão física com a questão espiritual. Ele está interligando aqui, tá bom? É importante nós vermos isso. E aí ele, uma vez que ele falou que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, ele dá um exemplo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, o que acontece? Ele chama esse caso de Elias como um exemplo. O Elias não era gente melhor que você. O Elias não era um super-herói, ele era um ser humano. A gente vai até ver depois ele de novo, né? Acho muito, muito bonito como Deus mostra para a gente como é a palavra de Deus e como a Bíblia não tem super-heróis. Você vê o Elias que é o cara de Deus que vai lá e desafia os 400 e tantos profetas e fala isso, aquilo, tudo. Aí a Jezabel fala assim: os deuses façam o que quiser comigo, senão eu não matar você até amanhã. Ele fica com deprê, fica morrendo de medo e sai correndo. Aí Deus fala: o que você está fazendo aqui? Aí ele fica: eu sou um super crente, eu sou um tadinho. Só sobrou eu, Deus. Todo mundo serve outros deuses e só eu estou aqui. Fala assim: Elias, tem mais um monte de gente que não dobrou os joelhos a Baal. Você não sabe. Você acha que você está sozinho. Volta lá. Então Deus tem que tratar a alma do servo dele, que talvez chegou, aí a gente vai falar, chegou num estresse emocional, né? Chegou no máximo ali do estresse, e uma coisinha só, talvez muito pequena em relação a tudo que ele enfrentou, abalou ele, porque é ser humano como nós. Ele não é nada menos do que a gente, nada mais do que a gente. Diante de Deus não somos iguais, mas ele foi um homem que se dispôs a servir a Deus e colocou a vida em risco por causa disso, e nós devemos fazer o mesmo. Então, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E agora nós vamos para o final do livro. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Deixa eu até ver se eu tinha colocado aqui, versículos 19 e 20.
o texto dá a ideia de uma apostasia, do desvio do caminho de forma consciente, tá? Porque aquele que se desviar, não foi, o texto não tem nada passivo de aquele que foi desviado ou qualquer coisa, aquele que se desviar mesmo, né? O Novo Testamento dá bastante ênfase em pessoas se desviarem do caminho por causa de influência satânica ou maligna, tá? Não que o diabo vai e arranca a pessoa, mas que por influência, até mesmo na parábola do semeador, fala a semente caiu em terra árida, aí veio o maligno e arrancou a semente, né? Seria um passarinho que foi lá e arrancou a semente. Era um coração duro, que não deixa a palavra entrar, o diabo vai lá e arranca um pouquinho que poderia germinar, mas você tem os dois lados, né? A parábola vai mostrar esses dois lados. Você tem um coração duro que facilita com que o diabo influencie e não permita a palavra germinar. Mas você tem vários textos, tá? Que vai dar a ideia do maligno, uma pessoa se deixar levar pelo maligno ou qualquer coisa nesse sentido. Tiago já deu atenção ao aviso de que certos comportamentos é a ação do diabo. Veja Tiago 3,15. Vamos ver esses também, Tiago 4,7. Alguém leia para mim Tiago 3,15 e outro Tiago 4,7. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Isso. Sujeitar-vos, portanto, a Deus, mas existir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele já falou do diabo aqui, ele já falou, toma cuidado, exista ao diabo, ele vai fugir de vocês. Então, essa ideia da pessoa se desviar, não que perigo, né? A pessoa se desviou e fala, tadinho, o diabo conseguiu laçar aquela pessoa, ele estava assim, vulnerável, e ela sem querer foi lá. Não, o texto já ensina, fala assim, se alguém se desviar, a pessoa se desviou porque ela quis se desviar, vamos dizer assim, mas porque deu ouvidos ao diabo, ou porque deixou o diabo agir na sua vida. Nós entendermos, o diabo pode agir, mas ele age porque você abriu espaço, porque você permitiu, tá? Então tem esses dois lados. Sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão dos pecados. Deixa eu ver se eu já anotei aqui. Cobrir multidão de pecados é sinônimo para perdoar e restaurar uma pessoa. Esse não faça algo extraordinário como cobrir multidão de pecados. É assim, Deus vai perdoar a pessoa. Para a pessoa se desviar do caminho, ela deve cometer muito pecado. No sentido de, se ela saiu da igreja e está andando no mundão, ela, já enquanto estava na igreja, ela não quis se alimentar da palavra, estudar a palavra, ter vida de oração, congregar, estar junto com os irmãos. Essa pessoa não ficou confessando os pecados uns aos outros. É um processo para a pessoa se desviar do caminho, né? É um processo. Então, ela andou muito para conseguir se desviar do caminho. Ela deixou muito de ouvir Deus falando ao coração dela para ela se desviar do caminho. Então, se essa pessoa, depois de desviada, ela se arrependeu e percebeu que ela fez uma grande besteira e ela se converter, multidão de pecados serão perdoados. É isso, tá? Então, não crie uma teologia sobre esse, né? Cobrirá a multidão de pecados. Até uma outra coisa, alguns dizem assim, há debates sobre a quem se refere o perdão dos pecados, que alguns acham, aquele que converteu o pecador vai ser perdoado também. Que eu acho mais complicado pensar dessa forma, tá? Tipo assim, olha, é o seguinte, eu peco, eu erro, eu faço um monte de coisa errada, mas se eu conseguir trazer de volta para a igreja um irmão desviado, Deus perdoa tudo isso que eu fiz. É perigosíssimo isso, não é por aí. Então, o que a gente entende, alguns querem debater isso, mas o que dá a entender é que Deus vai perdoar todos os pecados daquele que se desviou do caminho. Porque aí também é o perigo de achar, não, se ele se desviou, ele tem assim um monte de pecado para ser acertado e a gente vai entrar num processo grande aí. É claro, se uma pessoa se desvia da igreja e ela volta, ela tem que passar por um processo na igreja. Principalmente, por exemplo, se uma pessoa pede transferência da igreja, é uma coisa, isso não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa pede para ser excluída da igreja, como há pessoas que dizem, eu quero ser excluído dessa igreja, não quero mais ser membro de uma igreja,
né? Eu quero exclusão da igreja. Se um dia essa pessoa se arrepender e quiser voltar, ela vai ter que voltar para a classe de catecúmenos e ela vai ter que fazer profissão de fé de novo. Ela vai ter que ser analisada, porque ela está rejeitando a fé dela. Ela vai ter que voltar e confessar, né? Isso daí. Existe um texto em Hebreus, capítulo 6, que ele vem falar que é impossível restaurar quem se desvia, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro. Aqui, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, se provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Espírito de Deus e expondo a ignomínia. Então, aqui em Hebreus tem esse texto falando que é impossível restaurar uma pessoa, mas entenda o que está acontecendo aqui em Hebreus. Ele está falando aqui de uma coisa que entendem que acontecia naquela época. A carta aos Hebreus, como a de Tiago, foi escrita a judeus. Tiago não está falando dessa questão, mas Hebreus está falando de judeus que se converteram ao cristianismo e depois se arrependeram, abandonaram o cristianismo. Aí o que eles têm que fazer? Para voltar para a sinagoga, eles falam: eu nego que esse tal Jesus de Nazaré é o Messias. Ele não é o Messias. O cara tem que fazer uma desconfissão de fé na sinagoga, negando que Jesus é o Filho de Deus, negando todas essas coisas. E aí, a carta aos Hebreus fala assim: é impossível essas pessoas voltarem para a igreja, porque eles negaram a Cristo. Jesus fala: tem que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então assim, porque a pessoa está tomando, uma vez que se converteu, fez uma profissão de fé, disse que entendeu toda a obra de Cristo, depois ela disse que se arrependeu e ela publicamente disse: Jesus não é o Messias, ele não é o Filho de Deus. Eu nego que Jesus é o Filho de Deus. E ele volta para o judaísmo. Então é essa ideia que diz: é impossível, porque de novo vai crucificar ele. Então aí pode fazer o quê? 10 vezes isso? A pessoa se arrepende e volta, e se arrepende e volta. Então essa questão se levanta aqui com esse texto de Hebreus. Mas eu já vi casos de pessoas que passam por um problema muito grave, seja de uma perda, alguma coisa, onde ele se empenha na oração, mas aí, pum, deu errado, morre um filho, por exemplo. Sim. E aí, aquele trauma lá, ele nega. Não, Deus não é possível que Deus exista. Eu orei tanto, eu sou isso na igreja, fiz isso, eu faço assim, Deus me abandonou, porque esse Deus não existe. Só que aí depois passa aquela fase, a pessoa volta. Não, está errado. Não é um caso semelhante? É semelhante, só que você vê o seguinte: eu acho que Deus, assim como nós, eu acho que Ele é compreensível nesse caso. Às vezes uma pessoa está com raiva de você, ou seu filho, sua filha, às vezes fala: você não vai fazer isso, ela fica brava, ou isso, aquilo, tudo. Só que você entende, ela está chateada, mas ela vai passar, é só uma coisa temporária. Se fosse um caso grave desse, a pessoa perdeu um filho, perdeu uma filha, né? Às vezes, Deus, ele não me ama, Deus me odeia, isso, aquilo, tudo. É diferente da pessoa chegar e falar assim: não, eu não estou passando por crise nenhuma. Não é uma questão emocional, é uma questão racional. É uma questão: eu não quero mais esse Jesus Cristo, eu não quero mais esse Deus. Não é por um problema, por uma crise que está acontecendo. É por uma decisão minha. É diferente essa relação, tá? É isso que está acontecendo aqui. Por isso que Hebreus está falando: é impossível restaurar essas pessoas, porque ele está consciente: eu não quero mais Jesus Cristo, para que eu volte para aquela comunidade. É isso que está acontecendo, tá? Gente, encerramos aqui o estudo de Tiago.